Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É com imenso prazer que venho novamente conversar com vocês, fazer parte dessa mesa, que abordará o tema da relação do direito do trabalho em relação ao transplantado. Para falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos o advogado, professor de Direito da Universidade de Sorocaba, doutorando em Ciências Farmacêuticas, mestre em Direito da Saúde, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, Dr. Alan Kazirev. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luciane, agradeço a todos. Luciane, agradeço o convite, para mim, agradeço também todos os presentes, para mim é uma honra estar num evento dessa magnitude, ele é organizado por pessoas especiais e também direcionado para pessoas especiais. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras e antes da gente entrar, a gente viu alguns depoimentos, não é, e que me tocaram o coração de forma profunda. Não é? São verdadeiros vencedores, o que demonstra a importância deste evento e a importância do sim, né, do transplante. Então, me sinto muito honrado. Quero parabenizar também o evento, pelo evento, a toda a diretoria da Associação Brasileira dos Transplantados, e eu faço na pessoa do presidente Edson. Também eu sou presidente da Comissão de Direito da Saúde aqui da OAB de Sorocaba e trago também um abraço a todos do presidente Márcio Leme. Dr. Márcio Leme, ele traz um grande abraço para todos. Então, assim, o que eu vejo como direito do trabalho, ele está muito ligado ao direito da saúde, né? Na minha atuação profissional, eu sempre busco alinhar, minha atuação se faz também no âmbito do direito do trabalho, também no direito da saúde. Creio que são dois ramos do direito que possuem uma sintonia bastante grande, não é? Porque diante de um agravo de saúde, é comum que você tenha uma preocupação com a sua subsistência, né? A gente faz isso por meio do trabalho. Então, eu trago a vocês, nessa tarde, eu fiz uma pequena apresentação, até para ter um roteiro, não é? Que eu acho bastante importante, e, Luciane, fica à disposição para quem tiver interesse em ter o material, posteriormente eu disponibilizo a vocês, não é? Então, qual que é a característica da relação de trabalho? Eu acho que esse é o pressuposto que a gente tem que ter. A relação de trabalho é uma relação jurídica desigual, não é? Então, por um lado, você tem o trabalhador, é aquele que se alia ao empregador, é aquele que, entre aspas, vende a sua força de trabalho, coloca à disposição a sua força de trabalho para o empregador, não é? Então, estamos não de uma relação de direito civil, onde as partes são equivalentes. Na relação de trabalho, a gente parte do pressuposto que o trabalhador é o hipossuficiente, né? Então, é aquele vulnerável da relação de trabalho. Por conta disso, o empregador tem algumas obrigações, e essas obrigações estão, de fato, até positivadas no texto constitucional e na CLT. Né? No artigo 7º da Constituição Federal, nós temos o que a gente chama de direito fundamental dos trabalhadores. Né? Então, até o professor Godinho chama de patamar mínimo civilizatório. Né? Então, basicamente, esses direitos fundamentais de todos os trabalhadores encontram-se no artigo 7º. Então, o artigo 7º, inciso 22 da Constituição, emana o direito dos empregados de terem a sua tutela de saúde. O empregador, neste caso, tem a obrigação de reduzir eventuais riscos inerentes ao seu trabalho, ao trabalho desempenhado pelo empregado, e também de cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. E esse artigo está alinhado com a CLT, que é a grande lei ligada aos trabalhadores, né, a consolidação das leis do trabalho, e o inciso 1 do artigo 157 coloca como dever das empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, vocês veem, dois estatutos, talvez dos estatutos mais importantes que temos no nosso ordenamento jurídico, você tem uma
menção clara, né, do dever das empresas de fazer a tutela da saúde do trabalhador. Quando a gente olha esses dois dispositivos legais, a gente pode vislumbrar duas obrigações principais do prestador, do empregador, que é uma obrigação de prevenção a riscos, tudo bem? E, posteriormente, a obrigação de reparação em caso de dano ocorrido. Então, você pega esses dois principais artigos e vislumbra duas obrigações principais. Uma obrigação de prevenção e uma obrigação de reparação. Tá? Quando a gente vai, e daí trazendo o foco, porque é o tema central da nossa fala, no período de incapacidade, o trabalhador, ele ingressa na empresa, realiza o exame admissional. O exame admissional, se o empregado for considerado apto, a relação de trabalho pode ser feita, pode ser configurada. Diante disso, qualquer agravo na saúde, o empregado tem direito a se ausentar para realizar o tratamento médico. Tá? Isso a CLT coloca como direito do trabalhador. Então, o trabalhador ele vai procurar uma assistência médica. Se houver necessidade de um tratamento, o médico vai verificar o período que ele precisa ficar afastado, e a empresa ela é obrigada a aceitar esse documento médico. Quando esse afastamento ocorre até 15 dias, por até 15 dias, esses 15 dias quem vai pagar é a empresa. A empresa vai pagar o salário correspondente a esses 15 primeiros dias. No caso do empregado precisar de um afastamento superior a esses 15 dias, daí ele é encaminhado para o INSS, realiza a perícia, o INSS vai conceder o benefício previdenciário. O Dr. Sodero falou hoje de manhã sobre quais são os benefícios, etc. Então, o que vocês precisam saber daí é que até 15 dias é a empresa que tem que pagar. Posteriormente a isso, é o INSS que paga. Bom, o INSS paga o salário durante todo o período de afastamento. Quando o INSS entender que determinado trabalhador já encontra-se apto para sua atividade, e daí essa aptidão pode ocorrer simplesmente pelo lapso temporal, ou ainda quando há necessidade de reabilitação, ele faz a reabilitação e libera esse trabalhador para voltar ao trabalho. Neste período, desde o primeiro dia de afastamento até o fim deste período, o empregado não pode ter o seu contrato rescindido, tá? Salvo se o empregado praticar alguma justa causa. Mas a regra é, no período de afastamento, seja qual for esse período, o contrato de trabalho não pode ser rompido. E ainda, no caso de manutenção deste afastamento, o empregado deve continuar concedendo todos os direitos que a lei trabalhista prevê, e ainda aqueles outros que o empregador concede por mera liberalidade, ou seja, quando não há nenhuma lei obrigando a ele, tá? Ou ainda quando esse direito provém de uma norma coletiva, como um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Então, se determinada norma coletiva impõe ao empregador a concessão de cesta básica ou de um plano de saúde para todos os trabalhadores, não é por conta do afastamento ao INSS que esse direito pode ser suprimido. Ainda mais em um período que o empregado está incapacitado ao trabalho. Então, esses direitos devem ser mantidos em que pese não ter, neste período, havido a contraprestação. Quando o empregado recebe a alta previdenciária, ele retorna à empresa, pode haver a necessidade de readaptação da atividade. Quando o empregado ele é reabilitado, e isso ocorre perante o INSS,
o trabalhador recebe um documento que ele entrega ao empregador sobre qual é a atividade que ele está restrito a fazer. Diante deste documento, o empregador e o empregado têm o direito de realizar as atividades de acordo com a sua limitação. Okay? A rescisão do contrato só pode acontecer se, após esse retorno ao trabalho, o médico do trabalho, no exame demissional, entender que há uma aptidão ao trabalho. Se caso o médico entender que há uma inaptidão, essa demissão ela é inválida. A demissão de empregado doente é um ato ilícito. O empregador, ele tem o direito de realizar a rescisão do contrato? Isso sim. No entanto, quando essa rescisão ela ocorre com o empregado que está inapto para a realização das atividades, daí a gente tem como ato ilícito. Essa demissão ela é sem efeito. Tá? Também é importante ressalvar o texto da súmula 443 do TST. A súmula 443, ela designa a possibilidade da jurisprudência entender como ato discriminatório aquele trabalhador que possui uma doença que importe estigma ou preconceito. Tá? Daqui a pouco eu vou trazer o texto da súmula para que vocês possam analisar, e ela fala exatamente isso. Tá? Havendo responsabilidade do empregador no dano físico ou intelectual que o empregado possua, o empregador pode ainda ser chamado a responsabilizar, a ressarcir, seja do ponto de vista do dano material, né, ou seja, referente a tratamento médico, medicamento que ele precise, não é? Até mesmo quando você há um prejuízo da capacidade laborativa, e isso impacta em ganhos futuros. Então, o empregado, eventualmente, ele não consegue galgar outros níveis da sua atividade profissional por conta dessa lesão, que, eventualmente, o empregador pode ser um culpado, digamos assim. Tá? Então, o trabalhador tem o direito de ter ressarcido eventual dano material ou dano moral que possa acontecer. Tá? Uma coisa importante também, quando esse afastamento previdenciário decorrer de atos praticados pelo empregador, o INSS pode entender dessa forma, ou seja, que o dano, que o problema de saúde que o trabalhador tenha seja decorrente do trabalho. Né? Então, o trabalhador atua com um produto químico, ele sofreu um acidente típico do trabalho que causou uma lesão. O empregador sendo considerado culpado, esse trabalhador, posteriormente ao seu benefício previdenciário, depois de cessado o benefício previdenciário, ele vai ter uma estabilidade de 12 meses dentro da empresa. Tá? Isso a gente encontra no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Tá? Então, o INSS, ele vai fazer a perícia naquele trabalhador. Se o perito do INSS conceder que o empregador contribuiu para essa lesão, ele concede o benefício, chamado benefício, o auxílio doença acidentário, né? Na volta, quando esse empregado tem alta previdenciária, ele tem 12 meses de garantia de emprego junto ao empregador. Aqui a súmula 443 do TST, ela fala sobre uma possibilidade de ser entendida dispensa discriminatória, ela fala explicitamente de quem é portador do vírus HIV, mas deixa aberto também qualquer outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então, o que presume-se na ocorrência da demissão de trabalhadores com esse tipo de doença, a jurisprudência entende que o ato ele é inválido e o empregado pode procurar a justiça, então, para ele ser reintegrado no seu emprego. Tá? Logicamente que daí vai precisar de uma ação judicial para que isso seja reconhecido. Tá? E também, a gente já vai encaminhando para o final, existe ainda
a possibilidade, e daí a PL 4613 de 2020 vem nesse sentido, né, esse projeto de lei, para que o transplantado possa, conforme o laudo médico, ser enquadrado na categoria de PCD, e daí as empresas, conforme o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, elas têm uma obrigação de constar no seu quadro de empregados alguns empregados PCDs. Então, você tem até esse percentual distribuído por número de empregados dentro da empresa. Então, até 200 empregados, 2%, ou seja, cada empresa com 100 ou mais empregados tem essa obrigação de constar no seu quadro esses PCDs. Se a empresa não cumprir com essa cota, ela pode sofrer uma autuação na fiscalização do trabalho, tá? Ou mesmo até o Ministério Público do Trabalho pode ingressar com uma ação civil pública ou firmar um termo de ajustamento de conduta junto à empresa para que ela possa, de fato, cumprir essa cota. Então, a PL conversa de forma clara com o artigo 93 da 8.213, né? Então, se ela sendo aprovada, me parece claro que existe esse cumprimento, né? O transplantados pode, conforme o laudo, ingressar nesse sistema da cota, né? E daí fica também a dispensa condicionada ao PCD, fica dependente da contratação de outro portador de necessidades especiais ou beneficiário reabilitado pela Previdência. Então, vejam, nessa cota, além do PCD, também ela é composta por pessoas que estiveram afastados pelo INSS e realizam o procedimento de reabilitação. Aquela reabilitação que eu já disse a vocês há pouco. Então, as empresas precisam estar obedecendo essa cota aqui, com esses trabalhadores. A gente tem alguns poucos julgados em que o trabalhador ingressa com ação para que o juiz reconheça, né, o transplantado ingressa com uma ação para que o juiz possa reconhecer ele como pessoa com deficiência, então ele ingressaria nesta cota. Tá? O que a PL vem é conversar com o artigo 93 e conforme os requisitos legais ali, conforme a declaração médica, daí com essa declaração médica a pessoa já provaria que ela poderia se encaixar nesse sistema de cotas. Okay? Gente, é isso, eu queria agradecer novamente a oportunidade, eu estou à disposição de eventuais questionamentos, tanto nas redes sociais quanto agora. Muito obrigado, Luciane. Parabéns, doutor, pela essa brilhante explanação a respeito da relação de direito e trabalho. Foram temas, o doutor abordou de forma bem interessante realmente o problema que o transplantado sofre após a alta médica, né, que é a dificuldade da reinserção no mercado de trabalho, o preconceito que ele sofre normalmente, né, porque a partir do momento que ele realiza o transplante, ele é obrigado a ir inicialmente com uma frequência maior e após aproximadamente 3 meses, 6 meses, depende da condição dele, ele inicia os retornos a cada 3 meses e muitas vezes tem que fazer exames, se ausentar por conta disso e o empregador acaba optando por não contratá-lo ou mesmo por rescindir o contrato. A respeito, doutor, da rescisão, teve uma pergunta quanto à questão da estabilidade. O doutor abordou a responsabilidade da empresa, né, na hipótese de ter algum problema de saúde, e na situação onde não há responsabilidade da empresa, é uma doença comum que aconteceu, e aí esse empregado, ele tem estabilidade, doutor, quando ele recebe a alta médica ou não? Se a empresa ela não contribuiu para
para este dano, né, quando a gente fala que a empresa contribuiu, ela pode ser a grande causadora do dano, tá? Mas eu posso também trabalhar com a concausalidade, ou seja, a pessoa já tem esse agravo na sua vida, né, no seu físico, no entanto, pode acontecer que até o trabalho desenvolvido contribuir para um agravamento, tá? E daí a gente pode encontrar até jurisprudência, Luciane, no sentido que o próprio estresse do trabalho pode causar esse agravamento. A gente tem uma divisão aqui com relação, se eu sou um trabalhador em que eu tenho um alto grau gerencial, talvez o estresse seja decorrente da minha atividade. No entanto, quando eu estou falando em grau operacional, você tem a possibilidade, daí eu estou colocando no campo da possibilidade jurídica de se pedir isso, uma concausalidade, uma corresponsabilidade do empregador com relação ao dano causado, e daí sim eu poderia buscar a estabilidade. E daí, essa é uma estabilidade com relação à responsabilidade civil. No entanto, eu posso ainda ter a possibilidade de manutenção do emprego quando ficar provado que a demissão ocorreu por não conformidade do trabalhador nesses que você comentou agora, nesses afastamentos posteriores, porque daí poderia configurar na questão lá da súmula, ou seja, que eu estou tendo um preconceito junto a esse trabalhador, e não questão de tratamento diferenciado, não, mas sim de não querer ter dentro da minha empresa um trabalhador que eventualmente precise ficar afastado do período. Isso também é uma forma de discriminação, não é? Então, assim, isso tem que ficar bastante claro. Entendi. Doutor, a questão do estigma, né, desse preconceito, ele é tão recorrente em relação à comunidade transplantada, ao trabalhador transplantado, que, infelizmente, nós nos deparamos com situações onde, no momento da entrevista, inclusive, essas pessoas estão, muitas vezes, omitindo o fato de serem transplantadas justamente porque, no momento que o empregador tem conhecimento, ele dispensa, mesmo que a pessoa preencha todos os requisitos para aquela vaga. Então, é algo que realmente a gente tem que demonstrar, informar realmente a questão dos direitos, né, e tentar, de toda forma possível, né, que essa PL seja aprovada, né, é necessário que nós possamos fazer um trabalho aí de cada vez mais chamar a atenção da população para que interceda pelos direitos dos transplantados nesse aspecto. Uma pergunta, doutor? Pode falar. Uma coisa que fica claro que a empresa, quando ela vai contratar o trabalhador, ela não pode fazer qualquer questionamento neste sentido, tá? Isso é vedado. Não logicamente, se o trabalho exige que a pessoa tenha uma certa condição física, aí seria justificável, mas não se pode ingressar nesse nível de pormenorização de relação de saúde, tá? Certo. E qual que é o procedimento, doutor? Quando a pessoa observa que está diante de uma situação onde ela ficou evidente que ela sofreu um preconceito, né, do empregador, e porque, assim, teoricamente, ele não tem uma prova para levar em juízo, para questionar. Como que a pessoa pode resolver essa situação? Bom, a prova, ela se faz é difícil, de fato, você tem razão, com relação ao preconceito claro, né? Isso dificilmente ocorre. Pode ter alguma conversa de WhatsApp, um grupo no Facebook, alguma coisa que, eventualmente, o trabalhador ele possa ter direito. Mas, assim, o que o empregado pode trazer é como que era a relação dele com a empresa antes do transplante e depois, não é? Então, ele trabalhou durante 3 anos na empresa, sempre houve um trabalho correto, ele nunca foi chamado a atenção, as avaliações sempre foram boas. Quando ele começa a adoecer, ele precisa se ausentar, a empresa rescinde o contrato. Ou ainda, a pessoa fica muito tempo afastada, ela trabalhou um período de tempo, ficou afastada, não há qualquer prejuízo à capacidade, por exemplo, e ela vai e é rescindido o contrato. Ou ainda,
pode se colocar nessa empresa que ela não contrate trabalhadores com algum agravo importante de saúde. Ela tem, sei lá, 1.000 empregados e nenhum deles tem uma condição nesse sentido. Eventualmente, isso pode ser levado a juízo num trato de argumentação jurídica, não é? Entendi. Então, é possível questionar, inclusive com eventuais provas de redes sociais, como o doutor falou, e também sobre algumas situações da empresa em si, que, como o doutor falou, em relação ao quadro de pessoal também, né? É bem interessante essa questão. Porque muitas vezes a pessoa fica realmente sem saber o que fazer, né, diante dessa situação e resta somente, muitas vezes, lamentar, né? E é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Doutor, uma pergunta que foi passada é no sentido de que, quanto à questão da responsabilidade, né, esse indivíduo, ele recebe alta médica, alta do INSS, e ele volta para a empresa, e o médico do trabalho da empresa o considera inapto, e não aceita o seu retorno. Qual é o procedimento que este trabalhador tem que fazer, doutor? O que ele deve fazer? Isso é um tema bastante tormentoso, né? A gente chama de limbo previdenciário, né? Ou emparedamento do trabalhador, ou seja, o INSS concede a alta e chega na empresa, a empresa fala que ele é inapto. Bom, nessas situações, a jurisprudência trabalhista tem entendido que esse período de limbo, quem deve arcar é a empresa, tá? Até porque o ato emanado pela Previdência é um ato de Estado, não é? Então, é o Estado, através do INSS, com base nos seus médicos, colocando assim, olha, o empregado está apto. Então, a empresa, ela deve acolher este trabalhador. Tá? Se a empresa coloca esse trabalhador em limbo, o que eu acho interessante se fazer é procurar um advogado, eventualmente, notificar a empresa sobre essa situação, ou mesmo ingressar com uma ação judicial para que determine o retorno do trabalhador. Né? É lógico, o que tem que ficar claro é que esse trabalhador tem que se insurgir contra essa decisão do trabalhador, do empregador. Né? Ele não pode ficar, ele recebe que ele não vai retornar pelo médico da empresa, ele volta para casa dele e fica lá 1 ano, 2 anos, até ele conseguir um novo afastamento previdenciário. Isso, de fato, mostra um conformismo. O ideal é que o trabalhador possa, por meio, sei lá, de um WhatsApp, de um e-mail, falar assim, ó, estou à disposição, me encontro apto, não é? É logicamente que um advogado previdenciarista ou trabalhista pode indicar qual é a melhor estratégia conforme o caso, mas a princípio eu vislumbro essa possibilidade. Entendi. Uma última pergunta, não sei se é possível, acho que é o Álvaro Selmer, que perguntou a respeito do enquadramento do transplantado como PCD em relação ao concurso, doutor. Qual é o seu posicionamento a respeito? Bom, cada concurso tem o seu trâmite, né? Mas o que ocorre? Quando a pessoa ela vai fazer o curso, ela tem o edital é, digamos, a constituição do concurso, e ele passa por uma perícia, né? A perícia, constatando que a pessoa ela é um PCD, dá apto ele entrar na cota. Caso não, você tem possibilidade de fazer esse questionamento judicial também, tá? Alguns concursos têm até uma comissão avaliadora para esses recursos, no entanto, não acolhendo a pretensão, pode-se ingressar com a ação judicial para que o juiz acolha a pretensão e, então, ingresse na cota de PCDs. Perfeito, doutor. Doutor, infelizmente está acabando o nosso tempo. Gostaria de agradecer imensamente por ter dedicado o seu tempo para abordar esse tema, assim, que é extremamente importante e complexo dentro da comunidade transplantada. E, em nome da BTX, eu agradeço imensamente também ao povo que fez as perguntas, que esteve aí presente. Peço que o senhor faça as considerações finais. A minha palavra final é de agradecimento imenso. Eu sei da relevância desse evento, eu sei da importância, né, dessa associação, de vocês, são verdadeiros lutadores, né, vencedores. Eu me coloco à disposição quando vocês precisarem, no momento que vocês precisarem, estou à disposição em rede social,
por meio do e-mail que eu deixei aí, o material também. Agradeço imensamente a vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Olá, sou Aderson Carvalho, tenho 45 anos, transplantado de rim há 3 anos e meio, faço parte do time Brasil de atleta transplantado. Passando aqui para lembrar vocês da importância da doação de órgãos. Fale com a sua família, seja um herói na vida de alguém. Beijos e um abraço. Vamos doar órgão, salve vidas. Olá, sou a Adriele, transplantada de pulmão há 9 meses. O transplante para mim significa vida, renascimento e muita gratidão a Deus por ter me dado uma segunda chance e a família doadora por ter dito sim no momento de dor e salvado a minha vida. Diga sim à doação de órgãos, salve vidas. Eu sou Clarissa Auler, tenho 41 anos e há 1 ano e 1 mês eu sou transplantada cardíaca. Pelo que eu sou grata ao meu transplante? Bom, pode parecer muito clichê, mas eu sou grata à vida. Eu sou grata ao poder respirar de novo. Eu sou grata a poder dormir deitada e não mais sentada. Eu sou grata a voltar a andar de bicicleta. Eu sou grata aos meus pais e ao meu irmão poder dormir descansado e tranquilo. Mas principalmente, eu sou grata à família doadora, à família do meu doador, assim como ao meu doador, que é o meu anjo do céu, que trouxe para mim a joia mais linda, a joia mais rara, que foi meu coração. Meu nome é Cornelis, tenho 45 anos e sou transplantado de fígado há 1 ano e 8 meses. Transplante para mim é vida, é amor, é superação, é resiliência, é solidariedade, é multiplicação da vida, é você um dia ser uma rosa murcha e no dia seguinte uma rosa brilhante, é energia, são novas amizades, é praticar exercício, muita saúde e vida. É isso. Meu nome é Gisele, sou transplantada de fígado, sou muito grata, sou muito feliz, né? Principalmente grata à família que me disse um sim, no momento que me deu uma chance de vida. Sou muito feliz por tudo isso. Diga sim à doação, um sim à vida. Meu nome é Jefferson Prova, eu sou transplantado de fígado. Renasci há 10 meses, quando a família disse sim para a doação de órgãos. Hoje eu tenho uma vida plena, cheia de sonhos e de muita gratidão a todos aqueles que torceram por mim, aos meus familiares, aos profissionais da saúde que por vocação salvaram a minha vida e principalmente à família doadora, porque através dela a vida da minha doadora hoje pulsa em mim. O meu muito obrigado. Meu nome é João Gerson, eu sou transplantado de fígado e rins há 2 anos e meio. Passo aqui para dizer o quanto eu sou grato à família doadora. Na hora mais difícil, eles disseram sim. Então, eu solicito que todos que podem digam um sim. Um sim pode salvar 8. Meu muito obrigado e minha eterna gratidão ao minha doadora, doador. Um abraço, muito obrigado. Meu nome é João Roque, eu moro em Maringá, no Paraná. Há 3 anos e meio eu tive a graça de receber um transplante. Eu fiz um transplante de fígado lá no Ceará. Graças a esse transplante, hoje eu sou uma pessoa perfeita. Sou uma pessoa que faço de tudo que vocês imaginar na vida. Eu só, na verdade, lembro que eu sou transplantado na hora que eu tenho que tomar meus medicamentos. Caso contrário, eu sou uma pessoa normal, coisa que já não era antes. Então, por isso mesmo que eu dou graças às pessoas que me doam esse órgão e que cada um de vocês faça a sua parte, seja um doador, salve uma vida. Porque eu estou aqui hoje graças a uma pessoa que teve esse coração bom de fazer essa doação para mim.